Na aula aqui, né? Unidade de medida. Unidade de medida são a forma que a gente usa para contar as coisas. Tamanho, capacidade, volume, peso. E aqui a gente usa comprimento, a gente usa metro, capacidade litro, massa quilo, área metro quadrado, volume metro cúbico, tempo segundo, velocidade metro por segundo. Mas esses dois aqui a gente não vai usar porque é física. A gente vai fazer aqui só a parte de matemática, matemática básica. Voltando, unidade de medida é a forma como a gente mede as coisas no mundo real. E aqui tem uma tabelinha que a gente vai usar, que ela é coringa para qualquer tipo de medida. Aí tem aqui, né? O X representa eh, a unidade que a gente vai usar. E essas letras em preto é a quantidade. No caso, o tamanho daquela quantidade. Então, vamos lá. Eu vou deixar só o do X aqui. É, vamos lá. O X aqui é a base. Essa aqui é a unidade perfeita, vamos dizer. Aí a gente usar ela limpa como base. Aí vamos lá. Os mais conhecidos a gente chama de 100, que no caso vai se tornar, dependendo, né? 100 com N, é 1000 ou mi e quilo, que também é 1000, mas eu vou explicar melhor. Então, aqui, né? Aqui a gente chama também de EC, no caso, hecto. É, o DA é deca, o D é deci, e aqui a gente já fez. Então fica quilo, hecto, a medida principal, deci, 100 e mili.
Vou apagar aqui. É mais ou menos isso. Aí vamos agora o X. X é só um símbolo, não tem complicação não. X pode ser qualquer coisa. O X aqui pode ser metro, litro, aí M de metro, né? Quadrado. Quadrado sempre vai ter esses dois aqui. E metro cúbico, que vai ter esse 3. E grama. Fazer só o G. Que é peso, né? Grama. Vamos lá. Isso aqui a gente usa para medir igual uma régua. Medir com régua, treina, tamanho de coisas com um comprimento só. Aqui é capacidade, é, geladeira, uma garrafa de água, de refrigerante, por aí vai. Aqui são área, porque tem comprimento e largura. Aqui é a capacidade, é, semelhante ao litro, só que é mais usada para volume. No caso aqui é capacidade e aqui é volume. E aqui é peso, simples. Agora a gente vai para as unidades possíveis de usar, pelo menos dentro da matemática. Aí aqui a gente tem, é, né? Lembra que eu disse do quilo, hecta, deca, a unidade base, deci, centi e mili. Aí vamos lá, né? Aqui é metro. A unidade de base é metro. Então, quilômetro, hectômetro, decâmetro, decímetro, centímetro e milímetro. Aí vamos lá. Perceba, eu vou voltar para aquela tabela lá que é uma regra geral. Essa tabela funciona do maior para o menor. Então, deixa eu apagar. Quanto mais você anda para esquerda, para direita, desculpa, para direita, menor vai ser a grandeza daquela unidade. No caso, aqui é maior. Se eu disser um exemplo,
Um quilômetro. Vou apagar a unidade. Se eu disser um aqui é muito grande e um aqui é bem pequeno, porque a unidade é bem distante. Quilo, como eu disse, é 1000. Então é 1 vezes 1000. E aqui é 1 dividido por 1000. Vamos voltar para lá. Vou apagar aqui também. Pronto. Aqui é simples de entender, porque a gente que vê pista, essas coisas, diz assim, ah, é a distância de tantos quilômetros. Não é quilômetro por hora, isso já é outra medida. É quilômetro. Vamos lá. Pronto. Vamos lá. Quilômetro, né? A pista tem tantos quilômetros. A minha rua tem tantos metros. Esse papel tem tantos centímetros, nesse caso aqui. E, sei lá, milímetro é uma coisa muito pequena. A grossura da madeira, 5 milímetros, um exemplo. Aí a gente faz assim, ó. A gente tá em metro. Se a gente quiser ir pra cá, a gente quiser aumentar, a gente multiplica por 10. Já tem aqui em cima, né? A gente multiplica por 10. Ó, de metro, né? A gente tá indo de metro. Eu tô dizendo do metro porque esse que tá no meio sempre vai ser a base. Mas desse extremo aqui, que é o do começo, mais à esquerda, ele sempre vai multiplicar para cá, para aumentar, né? Eu vou explicar isso depois de aumentar, porque aquilo é maior do que aqui. Lembra daquela linha que a gente fez? É, aqui sempre vai ser maior. Assim vai estar mais alto do que aqui. Só que quando a gente diz aumentar, é o número e não o tamanho, né? E a gente diz aqui dividir. Vai dividindo. Quanto mais eu for aumentando, vai diminuindo. Deve estar uma confusão agora, mas eu vou explicar melhor. Por exemplo, vamos dizer que uma pessoa, né? Sei lá, se você tem um irmão, um colega, sei lá. Pessoa aqui, né, tem 1,60 m, certo? A gente usa isso aqui. Né? 1 metro. Aí esse vírgula aqui é para dizer que tá quebrado, né? E o que? 60 centímetros. Aí, vamos à explicação. Eu vou apagar isso em cima. Se você observar, é sempre 10, ó. Aqui em metro, em litro, em quilo. Vamos lá. Vamos com calma. Nessas três unidades lineares aqui.
É, então, o que a gente faz? A gente multiplica, certo? Se a pessoa tem 1 metro, se a pessoa tem 1,60 m, aí quanto é igual a quantos centímetros? Aí vamos lá, né? 1,70 m. A gente já sabe que o 60 aqui é centímetro. Aí a gente vem nessa tabelinha, na regrinha lá, né? E. Cadê? Aí tem aqui 10 de metro para centímetro. 10. Aqui não é, aqui é decímetro ainda. Aí vai mais 10 centímetro. Chegamos. Então é 1,60. A gente pode cortar o zero, porque depois da vírgula a gente pode considerar que ele não vale. Então vamos lá. A gente multiplicou por 10 duas vezes. Então 1,6. Não, desculpa. No caso de unidade de medida assim, a gente tem que deixar o zero mesmo. Certo. Eu vou botar aqui, ó. Cada setinha dessa eu vou botar aqui. Vezes 10. Só que qual é o segredo da conta de vezes 10? Que o zero ficou feio aqui. O segredo é você não se importar com o número em si, e sim com a vírgula. É aí que está o segredo. Sempre que você multiplica por 10, essa vírgula ela vai andar. Então, 1 metro, né? 1,60 m vezes 10 vai ficar 16. Só que lembra, a tabela aqui, a gente andou só um 10, então vira decímetro. dm. Só que não é dm que a gente quer centímetro. Ó. A gente quer centímetro, então a gente vai multiplicar de novo. Vamos lá. Vamos deixar a tabela de lado um pouquinho, que eu acho que já deu para decorar. Sempre vai ser 10. Aqui, aí, vezes 10. Lembra da regrinha? Se é vezes 10 assim, e for um número com vírgula, a gente a gente tira a vírgula e muda ela de lugar, a gente aumenta. Se aqui tá 16, só que é decímetro, aí a gente vem 16, né? A vírgula vai andar de lugar, então fica 160 centímetros, certo? A gente queria em centímetros, né? Isso. Então a gente achou. Ah, mas a vírgula ficou aqui. Só que lembre que depois da vírgula, que nem eu disse, não vale. O que vale, o que vale tá pra cá. Esse grandão aqui, antes da vírgula.
É, a gente podia não ter colocado esse zero, mas só que é mais seguro entender assim. Mas vamos lá. E se eu multiplicasse mais, já que não tem mais número para cá, a gente ainda tem a unidade de medida, certo? A gente está em centímetro, então ainda tem milímetro. Em milímetro, aí a gente vai fazer, né? 160 vezes 10. Agora, como não tem a vírgula, já está na última casa, a gente faz o quê? Acrescenta um zero. Então fica um, 1,600 milímetro. A vírgula veio para cá. Só que a gente não quer em milímetro, né? A gente quer em centímetro e a gente já achou. Então, vou marcar aqui. Marcar aqui. Pronto, já achamos. Nisso aí a gente já aprendeu a como funciona, né? A conversão. E só para ficar bem claro, não mudou a, o tamanho da pessoa, né? A pessoa continua medindo 1,60 m. Só que, vamos dizer que aqui usou uma fita métrica, né? Que se mede em metro, em alguns centímetros. E aqui usou com a régua. A régua mede em centímetros só, né? E por aí vai. Aí por isso, esse aqui foi só um exemplo. Eu vou apagar aqui. Então a pessoa mede 1,60 m, que também é igual a 160 centímetros. Aí preste atenção na palavra. Metro, a unidade sempre vai ser a unidade base, né? Pode ser metro ou litro, que nem eu disse antes. E aqui, centímetro, né? Centi. Então a gente entende que. E depois mili, né? Cadê? Mili, milímetro. Mas aqui já é outro, né? Que a gente tinha dado 1.600. Mas perceba no nome. Aqui é a unidade normal. E aqui tem a chave do sucesso. Cem, centi é semelhante a 100. Se você for observar, aqui ó. Se você for observar, lembra da regrinha que eu disse. Se não tiver o zero, né? É, se não tiver a vírgula, desculpa. Aí é 10 vezes 10. Ah, mas não tem vírgula. Lembra que eu disse? Se não tem mais vírgula, a vírgula existe, né? Ela só não tá aí. Então a gente faz o quê? Aumenta um zero. 10. Aí qualquer número vezes 10, se tiver um zero, né? Se for 20, 30 vezes 10, a gente só faz o quê? Acrescentar um zero. Então 10 vezes 10 igual a 100. E lembra o que eu disse? Centímetro. Vem daí, ó. Entende? Se aqui tá em metro a base, né? Você pega a base. Se precisar ir para centi, você sempre multiplica por 10. Se for mili, aí é por 1000. Aqui, cadê? Centi. Vou fazer para cá agora. Não, desculpa. Ah,
aqui. Aí o x, né? Eu vou fazer x, lembra? Esquece a tabela lá. Nesse caso aqui o x ele é qualquer número. Pode ser 10. Vou usar 10 mesmo, para não confundir tanto. Aí tu usou x lá para dizer que pode ser qualquer unidade de medida, mas x pode ser qualquer coisa que você quiser. Vou usar 10 mesmo. 10, né? Pronto, é 10 vezes 10 vezes 10. Nesse caso aqui, vamos lá. Esse x aqui é de multiplicação. Eu podia usar ponto também. Lembra que o zero ele sempre vai adicionar. Então aqui tem quantos? 10, 10, 1, 0, 2, 0, 3, 0. Então a gente bota 1, 2, 3. Aqui, então ele vira mili, que é igual a mx, desculpa. Mx, que pode ser metro, litro, mas nesse caso aqui é metro, né? Então é isso. No básico, né? Deixa eu dar uma limpada aqui. Essa explicação aqui é bom anotar ou pelo menos entender, né? A regrinha mais ou menos. Mas esse exercício que a gente fez aqui, o que vale é o que está em cima lá. Deixar esse aqui. Tira print, copia. Tá meio bagunçado, tenta organizar. Primeira vez que eu tô fazendo isso, né? Desse jeito, mas vamos lá. A gente achou aqui. Entende, né? Que nem eu disse. O tamanho da pessoa não mudou. A pessoa continua medindo isso. Só mudou a forma de medir. É assim que a gente trabalha com unidade de medida. E se a gente tem, vamos lá, a gente tem uma rua, segundo exemplo, a gente tem uma rua aqui, com árvore bonitinha, né? Tem aqui, sei lá, um poste de luz. Aí, pronto, depois de organizado aqui, a rua tem 300 metros, certo? Deixa eu separar aqui. A rua tem 300 metros e a gente quer saber, né? A gente na prefeitura, sei lá, quer saber num projeto, né? Eles estão usando lá uma calculadora que só calcula em quilômetro. Sei lá, um exemplo besta. O engenheiro lá só sabe calcular em quilômetro, que engenheiro burro. Mas é isso. Então a gente vai fazer o quê? Lembra que pra gente diminuir a unidade, a gente multiplica. A gente diminui a unidade, não o tamanho. Ó, a gente diminui a unidade, mas não o tamanho. Se a gente quer saber, ele está em metros, 300 metros. A gente quer saber quantos quilômetros, aí a gente vem aqui, né? Sempre em 10 e 10.
Agora a gente vai pro extremo. A gente veio para centímetro, que podia ser similar a hectômetro, né? Pela mesma distância de 100. Só que agora a gente vai pro extremo, 1000 quilômetros. Então não vou nem fazer muita delonga. A gente já sabe que quilo é 1000 dividido, né? Milímetro é 1000 multiplicado. E quilo é dividido. Então a gente vem dividido por 1000. 1000. Ah, mas por que 1000? Lembra da regrinha. Ó, lembra, né? São 3 vezes 10. Então, 10. Aí, 10 e 10. 10 aqui multiplica, né? No caso, multiplica os 10, não multiplica o número. 10. Aí, coloca o zero desse aqui 100. Coloca o zero desse aqui 1000. É isso, 1000. Aí, como é que a gente faz para dividir por 1000? Aí a gente faz aqui, ó. Eu gosto de fazer com uma fração, né? 300 e aqui é 1000. Aí o que é que a gente faz? Corta o zero. Então vai ficar, corta um zero aqui, corta um zero aqui. Corta um zero aqui, corta um zero aqui. Sobrou, né? Deixa eu elaborar mais. Cortou o zero, ficou 3 por 10, que dá 3 dividido por 10. Ah, lembra daquela regrinha que eu disse de multiplicar por 10, coloca o zero, dividir a mesma coisa. A vírgula tá aqui, ó. Não sei se dá para ver o mouse, mas tá depois do 3. A gente puxa ela para antes, então vai ficar aqui o 3, né? 0,3. 0,3 km. Aí, ó, você tá ensinando pro engenheiro, já que ele não sabe calcular em, em metro, né? Ele tá calculando aqui em quilômetro. Entende? Quando corta por 1000 dá nisso. Se fosse 3000, aí daria 3 quilômetros, né? 1000 metros é 1 quilômetro. Mas a gente tem só 300 metros aqui. Entendido isso, a gente vai para as próximas unidades de medida. Tirar print e anota, tentar organizar aí, né? Tá, acho que tá dando para entender. Qualquer coisa, pergunte. Agora a gente vem para litros. Litro, que nem eu disse, usa garrafa, etc, etc. Medir garrafa, remédio, essas coisas. Eu não vou nem explicar muito porque a gente já explicou o que significa essas letras antes, né? Quilo, hecto, deca, a unidade de medida padrão, deci, centi e mili. Então a gente já vai para a prática. Eu tenho uma garrafa aqui, uma garrafa aqui, de Coca-Cola, trincando. Está trincando de tão gelada que tá. Ela tem 1,5 litro. Capacidade inteira. Certo? Aqui, pegar ela aqui. Aí, quantos copos? Quantos copos de. Não, minto eu.
É, eu vou usar esse exemplo. Quantos copos de copinho aqui americano? Deixa eu melhorar esse copo aqui. Quantos copos americanos podem ser enchidos por essa garrafa de refrigerante, né? Aí a gente vem. Isso aqui tem 1,5 litro. 1,5 litro. Vamos lá. E aqui um copo desse tem 150 ml. Vou dizer. 50 ml. Essa garrafa tem 1,5 litro. E este copo tem. Opa! Esse copo tem. A garrafa tem 1,5 litro. A garrafa tem 1,5 litro. E o copo tem 150 ml. Então, a gente vai fazer o quê? Pegar essa garrafa, certo? E dividir pela quantidade de copo. Só que alguma coisa pode dar errado aqui, porque são unidades de medida diferente. Litro, opa, litro e ml. Ou seja, a gente não pode fazer uma conta assim. A gente tem que fazer o quê? Converter as unidades. Vamos fazer o seguinte: vamos pegar o copo que a gente já sabe, ml, que é um número mais redondinho que não tem vírgula, e a gente vai pegar essa garrafa aqui. Perceba que a tabela ela segue a mesma regra, porque é uma coisa linear, que ela só depende de uma unidade, que seria o tamanho que cabe na garrafa, a quantidade que cabe de refrigerante. A gente tem aqui 1,5 litro. Para passar para ml, a gente faz o quê? Multiplica. E lembra, né? Mili, né? Mil. Só que aí tem que ver. Para cá diminui. Então a gente vê 1000, né? 10. Aí o 0, 100. 1000. 1,5 vezes 1000. Aí a gente vai naquela regra lá, né? Deixa eu apagar um pouquinho aqui essa. Vezes 1000. A regra que eu tinha dito. Você vê essa quantidade de zero e joga para cá. Então, dá 1500. 1500 ml. ml. Show, fechou. Mas a questão ainda não foi respondida. Porque a gente tem agora a quantidade da garrafa em ml. Então a gente tem essa garrafa aqui, ó. A gente tem essa garrafa em ml. Certo? A garrafa não mudou de tamanho, lembrando. Opa. Ela não mudou de tamanho. Ela só mudou o jeito que foi medida. Aí a gente volta. 1500. Agora a gente pode fazer aquela conta, porque está em ml. Então, vou apagar aqui. Certo? Até aqui entendido. Simples. Não se assuste com número nem nada. É só entender isso. Por 10, 100, 1000, sempre vai ser essa regrinha do zero. Quando for um número inteiro, né? Que tiver o zero.
Se não tiver o zero, é aquela regra da vírgula, né? Anda. E depois que não tiver mais para onde a vírgula andar, vai adicionando zero. Perdão. É certo? E não são 3 zeros. Eu esqueci de usar. É 1000 aqui, mas a vírgula ela anda, né? Aí vem aqui. Aí depois não tem para onde andar. Então vem um zero, dois zero. Então são só dois zeros, porque a vírgula ela anda uma vez, que come um zero, né? E depois corre para lá os zero. Então fica a vírgula tira um zero e ficam dois zeros. Então 1500. Que nem tá aqui, grandão. Não vou deixar aqui não, mas acho que deu para entender. Tira print, anota, volta aí o vídeo. É... Pronto, então a gente vê lá, né? 1000, o ponto para dividir decimal, 1500 ml dividido, né? A quantidade da garrafa vai dividir para a quantidade do copo. Um copo tem isso aqui, 150 ml. Agora bateu, ó, porque é igual. A gente lembra aquela regrinha que eu disse. Corta o zero, ó. Pá, pá. Aí vai ficar igual. Vai ficar 150 ml dividido por 15. Isso que a gente está fazendo é simplificando, né? É a divisão, mas ainda nem chega a ser a divisão completa. É só para diminuir a conta o número, se você quiser. Ah, mas aí agora, como é que eu sei? Lembra que eu disse, né? Multiplicando por 10, multiplicando por 10, você adiciona um zero. Então, essa regrinha aqui, né? Então você já sabe que é 10. 10. 10 o quê? 10. 10 copos. 10 copos de 150 ml. Entendido? Deu pra calcular. Então deu para encher 10 copos de 150 ml. Aí 10 vezes 150, né? Dá 1500, que seria a garrafa de 1,5 litro. Bateu, fechou, colou. Tira, tira print, volta, anota, organiza. E é isso. E aquela regrinha do quilo, hectare, né? São números que a gente geralmente não vê muito por aí. Mas existem. Centilitro, né? Dificilmente a gente vê. Então, não quer dizer que não vai cair não, né? Mas é a mesma regra. Por 10 multiplicando para aumentar o número ou diminuir a quantidade de dividir a quantidade de medida e dividir por 10 para aumentar o número, para diminuir o número, desculpa, mas aumentar a unidade de medida. Lembra daquela regrinha que eu disse lá da rampa? Quanto mais para a esquerda, maior. Quanto mais para a direita, menor a unidade de medida, mas a quantidade entre elas vai ser a mesma. O que não quer dizer também que na questão aí não possa estar trocado, mas por via de regra continua assim. É, vamos lá para a grama agora, né? É, não vou usar um peso de uma pessoa porque o exemplo da pessoa eu já usei. Mas vamos lá. Vamos dizer que tem uma receita de um bolo, né? Um bolo. Deixa eu ver se tem a cor marrom. Não tem a cor marrom, mas tem laranja que acho que vai servir. Pronto, já sei. Um bolo de cenoura.
Um bolo de cenoura. Lá vem. Cobertura de chocolate. E vou botar aqui mais um cafezinho preto sem açúcar, ó. Chega a tá quentinho. É, tem esse bolo aqui. Aí Dona Maria sempre faz esse bolo com uma quantidade de farinha. Vamos dizer que ela usa 100 gramas. Eu não sei se essa é uma medida realista não, né, gente? Não sei se 100 gramas para um bolo é muito. Eu não faço muito doce. Quando eu cozinho é mais salada, essas coisas. Mas vamos lá. 100 gramas, acho que é uma medida realista da vida real. Esquece o café que a gente não vai tratar dele, é só do bolo. 100 gramas de farinha. Faz um bolo. Um bolo com para 5 pessoas. Um bolo para 5 pessoas. Então vamos lá. Só que ela vai dar uma festa que vão ter 10 pessoas. Opa, correu aqui. Se são 10 pessoas, não, peraí, deixa eu corrigir. Sim, vamos lá. Se ela fizer um bolo com 1 quilo de farinha, quantas pessoas ela vai servir? Vamos ver, né? Aí, aí a gente vai nessa questão aqui. Percebe que nem sempre vai ser só sobre a grama. Às vezes pode ter outra medida envolvida. Aqui são as pessoas, aqueles era copo, mas é a mesma regra. A gente vai pegar se, só que aqui a gente vai fazer uma coisa diferente. 100 gramas de farinha serve 5 pessoas. Vai continuar a fração, independente de ser unidade diferente. 100 é para 5. Ok. Então, 1 vai servir quanto? X. X é um número que a gente não sabe, pode ser qualquer um. Só que a gente não pode fazer, porque lembra do truque escondido, ó. Aqui está em grama e um aqui está em quilo, ó. Quilo. Tá vendo? Aqui, ó. 1 e 100. Aí a gente tem que transformar para poder fazer essa conta nessa equação aqui. Isso aqui é uma equação para fazer a regrinha de 3. A regra de 3 é mole. A gente tem aqui o 100, né? E 1 quilo. Então a gente vai transformar tudo para 1 quilo. Então vamos na nossa boa e velha tabela e ver aqui, ó. De grama para quilo a gente tem 10, 100, né? 10, aí o zero, 100, 1000. Divide. Então, cadê? A gente não pode fazer essa conta aqui ainda. Isso aqui foi só para a gente mostrar um erro que pode acontecer. Se é 1000 de grama para quilo, estou fazendo nesse sentido aqui porque
na tabela e voltando para quilo. É quanto? Dividido por 1000. Aí a gente tem, vamos lá, né? 100, que está em grama, dividido por 1000, que é a nossa fórmula. Aí lembra, né? Que eu falei. Corta, 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 corta. Aí, 1 para 10. E agora? Agora a gente faz aquele macetezinho do dividir e multiplicar por 10, né? Que vem a vírgula. Aí fica 1, que é o que está em cima. O zero a gente puxa a vírgula para trás. Então, 0,1 quilo. Pronto. Agora a gente já está em quilo. Aí a gente... Eu dar um zoom menos aqui. Só para entender. 100 gramas, 1 quilo. Aqui tem 100 gramas, só que está em quilo agora. A gente pode calcular ele como quilo. A unidade de a quantidade não mudou, mudou a unidade de medida. Vamos lá. Se a gente tem aqui 0,1 para 5 pessoas, 0,1 grama para 5, vou botar um bonequinho aqui, só para não confundir, para 5 pessoas, igual a 1, desculpa, 0,1 grama não, 0,1 quilograma, que é igual a 100 gramas. É igual a 1 quilo para quantas pessoas? X ou qualquer outra letra, assim, numa conta grande assim, de matemática, pelo menos, sempre vai representar o número de desconhecido. Então, em vez de eu substituir aqui o x só pela pessoas, né? Quantas pessoas? Uma interrogação. Aí a gente vai fazer. Eu vou botar um x aqui só para a gente usar ele na conta, para não estar desenhando o bonequinho direto. Aí a gente vem aqui, né? Regrinha de 3. Se eu faço 0, se 0,1 kg para 5 pessoas, 1 kg é para quanto? A gente vem aqui, multiplica esse aqui para cá e esse aqui para cá. Fica cruzado. Aí vai para cá, vai ficar 5 vezes 0,1x, né? Deixa eu... Essa agora eu me confundi rapidinho. É isso mesmo, só confundi aqui, ó. Em vez de virar fração, ele vai virar uma equação. Vai virar uma quantidade. 0,1x, são as pessoas. Então, aí aqui o x a gente tá aqui e multiplicando, né? X quer dizer que tá multiplicando, ó. E aqui é 5. Então, a gente vai equilibrar essa equação, corrigindo a confusão. Tá, eu só troquei de lado aqui para ficar melhor. Aí a gente vai fazer aqui, ó. X, que continua desse lado, igual a 5 dividido por 0,1. Aí dá 50.
5 dividido para 0,1 dá 50. 50 pessoas. 50 pessoas. Então, um bolo com 1 quilo de farinha serve 50 pessoas nessa conta que a gente fez. Aí pode estar um pouquinho confuso, mas é tipo, se você fizer 50 vezes isso aqui, vai dar 5, né? Porque vai vir aqui, ó. Só pra terminar, vai vir o 5 multiplicar por 1 e o 10. Aí o 10 vai tirar a vírgula daqui e vai passar pra cá. Entende? Aí vai ficar 0,50. Só que 0 pra cá não vale nada. Depois da vírgula também não, mas depende do tipo de conta que você estiver fazendo. Então a gente já sabe que são 50 pessoas a resposta. Entende? Nem sempre vai ser sobre a quantidade de grama. A gente achou a conversão de grama, mas ele queria saber pessoa. Então é isso. Deixa eu apagar aqui. Tirou print? Não tirou? Vou voltar. Isso aqui, ó. A gente deixa aqui mesmo. Tirar print dessa área aqui do pra cá, que é a conta mesmo, né? A gente já tinha feito aqui o cálculo para equilibrar quilo em quilo. E é isso. E Dona Maria vai gastar uma nota, porque farinha é barato, mas o café para 50 pessoas saia do meio. É. Hum, certo. Agora a gente vem para as cabulosinhas. Aqui de cabulosa não tem nada, né? Mas vamos lá. A gente, nas outras, só dependia de uma coisa, quantidade, certo? 1 metro, se você pegar, vamos lá. 1 metro, se você pegar numa régua, 1 milímetro, centímetro, 100 centímetros vai chegar no metro, que é uma coisa reta, uma linha, né? ml é a mesma coisa, é a quantidade de gota, vamos dizer assim. Quantidade de gota que define. Não seria a medida ideal de dar, né, gota, mas vamos dizer que litros são muitas gotas aí. E ml são muitas gotas também, né? Que eu não sei quantas gotas dá 1 ml, mas é nisso. Vamos dizer que a capacidade de comportar volume. Volume não. É, eu tinha anotado aqui. Litro. Enfim, você entendeu. E com metro quadrado é um pouquinho diferente, que ele não depende de uma coisa só. Ele vai depender de duas coisas. Vai depender de altura, não, minto eu, de comprimento e largura, certo? São duas coisas que ele vai depender. Por isso que a gente diz quadrado. Por quê? Se a gente pegar aqui, ó, um quadrado, aqui um, dois, três, quatro, um quadrado, quatro quadradinhos desse, quatro quadradinhos. Tá meio torto, mas é um quadrado, porque na teoria os quatro lados são iguais, certo? Se a gente pegar aqui, ó, aqui é o comprimento e aqui é a largura. Aqui
e aqui. Entende? Aqui podia não ser um quadrado, podia ser um retângulo. Vamos dizer que isso aqui ainda faz parte da mesma forma. Mas enfim. É... Quadrado é a unidade de medida quando se multiplica ele por ele mesmo. Não necessariamente é o mesmo número, mas a gente vai exemplificar aqui melhor. Tira o print, vou apagar. Se não tirou também, volta o vídeo. Então, como são duas dimensões, certo? Comprimento e largura. Comp e largura. A gente multiplicar um pelo outro. Duas medidas. Então, se são duas, a gente usa esses dois aqui, ó. Que é o símbolo de quadrado. Que nem a gente tem, né? Potência ao quadrado, raiz quadrada. É a mesma coisa. Porque está somando duas grandezas, duas medidas multiplicadas. Que é a mesma coisa que a gente tiver multiplicando uma área. Certo? Se a gente pegar um quadrado desse aqui, vamos dizer que ele tem área de 1 metro quadrado, né? Porque ele tem 1 por 1. E quiser ver aqui, ó, quantos que tem aqui? Vamos supor que isso aqui tá bonitinho, né? Finge que tá. É. A gente não sabe quanto tá aqui, vamos dizer que tá igual. Se a gente sabe que aqui tem 1 metro quadrado, a gente vê esse pedaço aqui pode dividir, ó. Aqui a gente sabe que tem 1 metro, 1 metro e 1 metro. É só um exemplo. Então aqui vai ter 2, né? Aqui vai ter mais um que dá 2 no total e 2. Esses 2 vezes 2 dá 4 metros quadrados. Não necessariamente podia precisar ser um formato de um quadrado, mas é um exemplo simples. Porque aqui cabem 4, né? Da mesma forma, do mesmo tipo. Multiplicou um pelo outro. Mas sem enrolação, a gente já entendeu que depende de duas grandezas, então a gente vai lá. Vamos imaginar que uma pessoa tem um apartamento de. Um apartamento não. Ela tem uma sala de 16 metros quadrados, certo? Desenhar a sala dessa pessoa vazia. Vamos lá, né? 16 metros quadrados. Um exemplo. Aí aqui podia ser 8 por 2, né? Podia ser 4 por 4. O importante é que dá 16. Vamos ignorar o tamanho. Vamos dizer que só tem 16 metros quadrados. Não importa a medida do. Não importa a medida do lado. A gente já tem o valor em metros quadrados. Aí a pessoa tem essa sala. Vai comprar. Vai comprar um sofá. Vai comprar um sofá. Né? Aí o sofá tem. Aqui tá em 3D, vamos dizer.
A gente vai ignorar a altura que ela tem. Ela tem aqui, ó. O sofá tem 2 metros por 2 metros. 2 não. Vamos dizer que é um sofá luxuoso. Sofá gigante, né? Para vários lugares que só tem 3 mas é, sei lá, 3 metros por 2, né? Largura e comprimento. Vamos ver de cima para facilitar. Pega aqui só para você imaginar. Aí tem o sofá aqui, né? Sofá aqui e os assentos. Aí aqui 3 metros por 2. Comprimento e largura. Aí a pessoa quer saber quanto, quanto, quantos metros eu vou ocupar da minha sala. Aí aqui, conta simples. Vai ser multiplicar um pelo outro. Você já tá ligado nisso. Já acabei falando antes da hora, naquela hora, né? Então, 3 vezes 2, sem complicação, 6 metros quadrados. 6 metros quadrados num sofá. Chega a ser meio fantasioso, né? Mas vamos lá. Só que ela quer saber, não é o tamanho do sofá, o volume, não, a área do sofá. Ele quer saber quanto que vai gastar. Então a gente vai fazer, né? Se a sala dele, dessa pessoa, do cara lá, do cara, da moça, se a sala tem 16, tá em metro quadrado, então ok. 16 e o sofá tem 6, então a gente vai tirar o tamanho do sofá da sala, que é o que vai ocupar. Então a sala vai sobrar 10 metros quadrados para poder ela decorar do jeito que ela quiser. É isso. Basicamente, a gente entendeu como é que calcula um metro quadrado. Peraí. Tira a print, faz aí. Mágica, anota, organiza. Só que a pessoa ficou. Poxa, e se eu quiser? E se eu quiser? Aqui, né? A sala continua tendo. Deixa eu desenhar aqui. Aqui. A sala agora. A sala continua tendo 16 metros quadrados. Só que ocupou 13. Não, 6 metros quadrados. Então ficou 10 metros quadrados com o sofá. 10 metros que sobrou. Só que a pessoa diz assim: poxa, eu tenho 16 metros quadrados. E sabendo que a sala tem 8 por 2, né? Deixa eu tirar aqui porque eu vou explicar. Porque se tiver assim, então o sofá vai ocupar toda a sala, esse canto aqui. Só para ter uma coisa mais real. Continua sendo 16 metros quadrados. Deixa eu fazer aqui em vez de. Opa, 16 metros quadrados. Aí só que, como tem o de sofá de 6 metros quadrados, que é a área do sofá, né?
6 metros quadrados. Então, a sala sobrou 10 metros quadrados livre. Certo. Então, vamos dizer que lembra da conta lá do sofá. O sofá tem 3, né? 3 por 2. Então, já dá errado aqui. Desculpa. Nessa medida aqui, eu vacilei. Pronto. Eu corrigi aqui. O quarto continua tendo 16 metros quadrados, porque 4 vezes 4, 16. Isso aí, tranquilo. Desculpa aí o erro que eu cometi, mas aí, agora sim, é possível de o sofá ter 3. Eu vou apagar aqui. O sofá ter, vou fazer laranja. Ter 3 de comprimento. 3 de comprimento por 2, que totaliza 6 metros quadrados. Que tira daqui e vira 10 metros quadrados. Aí o dono desse apartamento ele diz, não, acho que eu exagerei nesse sofá, mas eu ainda tenho uma área aqui de lado para construir. Eu não sei, ele não sabe quanto é essa área. Assim, ele sabe quanto é a área, né? Mas ele não sabe quanto ele tem que construir. Que ele quer continuar com 16 metros quadrados. Então ele quer construir e ele quer saber quantos centímetros, quantos centímetros eu preciso aumentar para centímetro quadrado eu preciso aumentar para continuar tendo 16. Então a gente vem aqui, aí vamos lá. Se ele tem 10, ele quer passar para 16. Tá em 10 metros quadrados. E ele quer saber em centímetro. Aí deve estar X. Centímetro quadrado. Aí ele quer saber quanto 16 para ter em metro quadrado. Quanto eu preciso aumentar para chegar em 16. Certo? Se de 10 metros quadrados ele perdeu 6, eu não tô muito legal nessa conta, mas ele quer saber quanto ele precisa construir em centímetro para continuar tendo 16 de volta. Então ele quer 6 metros quadrados em centímetro. Em centímetro. 6 metros quadrados em centímetro. A gente vai na tabela, vê lá. Metro para centímetro, então é. Só que tem um segredo aqui, ó. Pulo do gato. Aqui não é 10 mais, aqui é 100. Por quê? Porque 1 metro seria multiplicar por 10. Só que 1 metro quadrado ele tem tanto para cá quanto para cá. Então seria 2 vezes a multiplicação. Então 10 e 10. 10 de comprimento, 10 de largura. Multiplicação. Por isso 100. Entende? É como se ele estivesse pegando 10 metros para lá e 10 metros para cima. 10 metros lá e 10 metros acima. Então dá 100. Porque na tabela lá era só para o lado. Aí aqui é para o lado para cima. Unindo os dois dá 100. Certo? Então 100 vezes 100.
Aí vamos lá. Lembra? 0000. 100 vezes 100. Aí 6 vezes 100 vezes 100. A gente também podia simplificar por 100 ao quadrado, porque 100 vezes 100 é tipo ele vezes ele mesmo, por isso que é ao quadrado. Nesse caso aqui do número. É a mesma coisa lá, é a medida por ela mesma, mesmo sem ser o mesmo número. É 100 vezes 100. Aí eu vou botar em parênteses aqui para não ficar confuso. Só para dizer que a gente deixa ele congelado e tira depois. 100 vezes 100 dá 600. Vezes 100, continua a conta aqui embaixo. 600 vezes 100, nem estou usando x mais. 600 vezes 100, aí dá 600, 0. Então dá 60 mil. 60.000 centímetros quadrado. Entende? Que 60.000 centímetros quadrados que eles estavam querendo saber, né? Que ele precisa construir aqui. Ele vai tirar do terreno de 60.000 centímetros quadrados. Não sei se é essa medida toda, não sei se ele tem mais terreno, mas é aí. 60.000 centímetros quadrados. Que se a gente for fazer, voltando, dá 6 metros quadrados que ele precisa construir. Ou seja, ele precisa inteirar mais 6 metros para construir aqui. Vamos dizer que ele só precisa aumentar essa área que ele ganhou do sofá. Então, que ele perdeu, né? Do sofá. Então, ele vai usar essa área aqui e ainda sobra esse pedacinho livre aqui para ele, sei lá, fazer uma piscina. Que aqui tem 3 por 2. Aí dá 6 metros quadrados, que é a mesma coisa aqui, 60.000 centímetros quadrados. Um pouco confuso, tudo bem, mas que nem eu disse, não muda o tamanho, continua sendo o mesmo tamanho, só muda o jeito que ele mediu. Entendido? Fechou? Vou para a próxima. Agora que a gente entendeu quadrado, porque ele pega a medida em metro, metro vezes metro, que é aqui, né? Largura e comprimento. Imagine que isso aqui é uma área no chão, não é uma coisa em pé. Poderia ser em pé também, né? Porque é só para cima e pro lado, ou no chão, para frente e pro lado, né? Aqui a gente tem metro vezes metro, por isso que dá metro quadrado, que é essa unidade por essa unidade. Mesmo se cada uma tiver um número diferente, é uma unidade por outra, então quadrado. Fixou bem, então a gente vai para metro cúbico. Um cubo, a gente pode chamar de um cubo, um mundo real, vamos dizer. Não que essas outras medidas não existem no mundo real, mas a gente vê quase tudo tem 3 dimensões. Até mesmo uma folha de papel, que é bem fina, mas tem sua grossura. Então a gente vai fazer aqui é largura se mede em metro. Aí
comprimento, que mede em metro também, e profundidade, que também se mede em metro. Por quê, Everton? Porque aqui tem altura, né? Profundidade é semelhante à altura. Aqui é para cá, para cima ou para baixo, né? Já que profundidade se mede para baixo também. Largura para os lados e comprimento para frente. Se você for observar, a gente tem aqui uma face, né? Outra face, outro lugar para a gente calcular e outra face. Ou seja, a gente tem um exemplo, 1 metro quadrado, né? Porque aqui tem 1 por 1, tem outro metro quadrado, né, para cima e outro metro quadrado para cá, para o lado. Mas mesmo se não fosse metro quadrado, a gente podia fazer aqui, ó, né? Tem esse metro daqui, que é a largura, vezes esse metro do comprimento, vezes a profundidade. Só que veja, se repete 3 vezes. Isso aqui é igual ao x. Aí, mesmo que seja um número diferente, mas é a unidade de medida que importa. Se é a mesma unidade, então a gente pode simplificar isso aqui, ó. Quantas vezes são? Uma, duas, três. Então, metro cúbico, 3 vezes a mesma unidade. Em 3 direções diferentes, mas são 3 vezes. Entendido isso, vamos para a próxima metro cúbico. Vamos para a próxima etapa. E o exemplo que a gente vai pegar aqui é, vamos lá. Agora a gente vai para a última atividade e mais difícil. A gente tem 1 metro cúbico, que significa que a gente tem 1 metro para cá, 1 metro para cá e 1 metro para cá. O desenho saiu todo torto. É, um para cá, um para cá e um para cá. Vamos dizer que isso aqui é um tanquezinho, 1 metro para cada. Um para comprimento, para largura, para comprimento e para altura, profundidade. Que é, aqui é pouco dentro, né? Então é profundidade. Certo. Por isso, 1 metro cúbico. 1 metro cúbico. Agora a gente vai misturar. 1 metro cúbico. 1 metro cúbico igual 1.000 litros. Certo? Aí vamos dizer que eu quero uma piscina, quero construir uma piscina de 6 metros cúbicos. 6 metros cúbicos são quantos litros? Aí a gente vê, né? Vou botar o X aqui. Veja que são duas unidades diferentes, mas a gente quer saber litro. Aqui está em metro cúbico, aqui está em metro cúbico, então tá tranquilo. Então dá aqui, né? Dá X igual X igual
Deixa eu apagar. Em preto que é melhor para ver. X igual a 6 vezes 1000. Acabei de achar um erro aqui. Ou não, dá para fazer. Que aqui é para 1, como aqui é para... Aí lá vai. Se aqui 1 é 1, então 6 para 1, então acredito que dê. Esse ponto aqui não é de modificação. Então, se eu quero uma piscina de 6.000 metros cúbicos, eu vou ter 6.000 litros de água. Porque são equivalentes as medidas. Por mais que não seja a mesma unidade. Mas está valendo. É isso, espero que esteja ajudado. Foi demorado, mas o resumo é isso aí. Unidade de medida. Tiver alguma dúvida, pode colocar nos comentários e é isso. Essas imagens aqui das tabelas você só procurar unidade de medida. Aí usa metro, litro, metro quadrado, metro cúbico e quilo, e grama. Aí você acha facilmente essas tabelinhas aqui. Qualquer dúvida pode colocar no comentário. Obrigado, se ajudou. Curte, compartilha e se inscreve se quiser dar uma moral. Valeu.